Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sétima e última aula do nosso curso sobre aposentadoria, dos segredos que o INSS não conta. E hoje nós vamos falar sobre como aumentar o valor da aposentadoria, sobre as revisões de aposentadoria. E sempre que a gente fala em revisão de aposentadoria, a gente pensa nas perdas que os aposentados e pensionistas têm nos benefícios que eles recebem. E não é muito difícil entender o sentimento de perda. Até 1991, o valor das aposentadorias eram vinculadas ao salário mínimo e o valor máximo era 10 salários. Hoje o salário mínimo, em torno de R$1.000, representaria uma aposentadoria máxima de R$10.000. No entanto, o teto da Previdência é R$6.000. Não precisa fazer muitas contas para entender que a perda é de 40%, porque o valor máximo dos benefícios hoje é R$6.000, que corresponde mais ou menos a 6 salários mínimos, e antes era de R$10.000, que correspondia a 10 salários mínimos. A perda está comprovada e não precisa ser matemático ou especialista em previdência social para entender. E nós vamos falar de como pode ser revisto o valor das aposentadorias. Mas antes, eu quero agradecer todos vocês que me acompanharam durante todos esses cursos. Foram 7 aulas. Falamos sobre a primeira aula da programação de aposentadoria com a apresentação da calculadora, depois dos benefícios previdenciários programáveis, depois dos benefícios de risco, depois de como recuperar tempo de serviço para poder aumentar ou antecipar a aposentadoria. Depois nós falamos sobre a previdência complementar, de como os benefícios são calculados e agora da revisão das aposentadorias. Então, se você perdeu uma dessas aulas, elas estão disponíveis para você. É só assistir. E se tiver dúvidas, não deixe de escrever para a gente. Anote aí o meu e-mail, contato@aposentefacil.com.br. Eu vou ter muito prazer de interagir com você. Muitas pessoas estão me escrevendo, outras pessoas estão entrando também no nosso canal do YouTube, então anote aí o canal do YouTube do Lário Bock Jr., porque lá eu posto sempre vídeos atuais das novidades da Previdência Social. E você não pode esquecer de ativar as notificações, ativar o sininho, para que você receba todas as novidades e todos os vídeos que a gente posta lá. Além do mais, tem a nossa comunidade que está lá no Telegram. Inscreva-se e nós vamos aqui interagindo com você e tirando as suas dúvidas. Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje. Por causa dessa perda de 40%, os aposentados acabaram sendo uma presa fácil para pessoas que querem se beneficiar. Quase todos os aposentados já receberam uma cartinha em casa ou até mesmo telefonemas propondo fazer revisão para poder readquirir o poder aquisitivo que a aposentadoria tinha de quando o benefício começou, que é o sonho de todo aposentado. E quando alguém quer realizar nosso sonho, a gente acaba caindo nessas pegadinhas, né? Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é possível equiparar o valor da aposentadoria à quantidade de salários mínimos. Então, não caia nesta proposta de pessoas que estão prometendo resultados que não podem cumprir. Mas existe um caminho certo para poder saber se existe algum erro na aposentadoria e eu vou explicar ele agora para você. Primeiro, o prazo para pedir revisão é de 10 anos a partir do momento em que o segurado ou o dependente começa a receber o benefício. Então, se faz 10 anos que você começou a receber o benefício, provavelmente você não vai conseguir corrigir o valor que está recebendo. Se estiver recebendo a mais, você vai continuar recebendo a mais, a não ser que exista alguma fraude, algum erro que pode ser corrigido pela Previdência. E se estiver recebendo a menos, vai continuar recebendo a menos. Então, o primeiro passo é correr, não deixar passar os 10 anos do início da aposentadoria, porque depois não dá mais para fazer a revisão. Se você tem o benefício que foi concedido há menos de 10 anos,
você tem que entrar no site da Previdência Social, no Meu INSS, e lá solicitar a cópia do processo que deu a origem à aposentadoria. Todo mundo que é aposentado teve um processo que gerou a aposentadoria e ele fica lá guardado no INSS. Esse processo pode ser acessado pelo site da Previdência Social. Então você solicita a cópia do processo e aí então você passa a analisar para verificar duas situações: se o tempo de serviço e se os salários foram computados de forma adequada. Se você não tiver familiaridade com a internet ou não conhecer sobre os processos, é bom pedir ajuda de alguém, de um amigo, de um familiar. E se não tiver pessoas que possam te ajudar, contrate um especialista em previdência. Não vá ficar com um benefício defasado para o resto da vida. Tem que analisar e verificar se está correto. Se estiver certo, muito bom. Pelo menos você tira aquela pulguinha que trava atrás da orelha. Agora, se tiver errado, aí então você tem que fazer um processo de revisão de aposentadoria. Este processo é feito diretamente no INSS. Você pode protocolar a revisão pelo mesmo aplicativo no qual você pegou a cópia do seu processo de aposentadoria. E lá você tem que expor todas as razões pelas quais você quer que seu benefício seja corrigido. Muitas vezes as pessoas deixam de se atentar para alguns detalhes. Então eu vou colocar aqui algumas situações, as mais comuns, nas quais as pessoas podem pedir a revisão da aposentadoria. Muita gente teve uma reclamação trabalhista no passado. Trabalhou numa empresa que não pagou os direitos corretamente e acabou entrando com um processo na justiça. Este processo que está lá na Justiça do Trabalho não é de conhecimento do INSS. E a aposentadoria pode ter sido concedida e calculada sem levar em consideração os direitos que você ganhou lá no processo trabalhista. Então você tem que pegar o processo trabalhista e pedir a correção do benefício na Previdência Social. Essa é uma das razões pelas quais os benefícios são concedidos de forma errada. Existem vários outros motivos. Muitas pessoas, quando pediram aposentadoria, tinham direito a outro tipo de benefício. Então, o trabalhador pode pedir para trocar a modalidade da aposentadoria, trocar a espécie da aposentadoria. Por exemplo, tem pessoas que poderiam se aposentar com aposentadoria especial e tiveram aposentadoria por tempo de contribuição. Outros tiveram aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário e poderiam se aposentar sem o fator previdenciário. Esses tipos de revisão podem aumentar o benefício em até 50%. Então, tem que ficar atento a esses detalhes. Outra situação que é muito comum em termos de revisão é a situação da insalubridade e periculosidade. Muitas pessoas exerceram atividades de risco, colocando em risco a saúde e a integridade física, e isso nós falamos lá na nossa primeira aula, que aumenta o tempo de contribuição. Isso aumenta o tempo de contribuição, pode aumentar o valor do benefício. Então é importante fazer a documentação das atividades de risco, insalubres, perigosas e penosas, aumentar o tempo de contribuição para conseguir também uma revisão da aposentadoria. A recuperação de tempo de serviço que não foi anotado em carteira de trabalho, a recuperação do tempo de serviço em que o segurado trabalhou e não pagou a previdência, também é motivo de aumento dos benefícios. E tem também aquela situação em que o segurado trabalhou em mais de uma atividade profissional. Trabalhou em 2 lugares, em 3 lugares, em 4, e o INSS não somou as contribuições. Isso gera um valor do benefício menor. Então é importante verificar não só o tempo de serviço, como também as contribuições, se elas foram somadas ou não, para calcular o valor da aposentadoria. Tudo isso gera direitos à revisão. E essa revisão, como eu disse, tem que ser feita lá no INSS. Se a Previdência não aceitar, você pode entrar com um processo na Justiça e questionar também o pagamento das parcelas atrasadas. Dá para receber, inclusive, os últimos 5 anos. Quando os processos são contra o governo federal, não pode pagar mais do que 5 anos, mesmo que você esteja com a aposentadoria defasada a 6, 7, 8, 9 ou 10, porque depois não dá mais para entrar com o processo de revisão. Então, se você cobrar os atrasados, você pode receber. Por isso, não pode ficar perdendo tempo. Tem que analisar o processo
e ver se dá para fazer uma revisão. Para a gente concluir, existem também 3 revisões que mexeram com a sociedade de aposentados e pensionistas. A questão da desaposentação, reaposentação e a revisão da vida toda. As decisões da desaposentação e da reaposentação já chegaram no Supremo Tribunal. Então aquelas pessoas que aposentaram, continuaram trabalhando e querem usar essas contribuições para aumentar a aposentadoria, olha, não dá certo, tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que não dá para utilizar as novas contribuições para aumentar o valor da aposentadoria. Quanto à revisão da vida toda, isso ainda está em discussão, mas muita gente está ficando assustada porque em alguns casos o valor do benefício até reduz. Então, para a gente concluir, não só na revisão da vida toda, mas todos os tipos de revisão, nós temos que seguir o seguinte caminho. Primeiro, pegar o processo no INSS, não acreditar naquelas cartinhas e nas promessas de revisões que não vão acontecer. Analisar toda a documentação. Terceiro, fazer o cálculo para saber quanto a aposentadoria vai aumentar, porque ela pode reduzir. E depois disso tudo, então, fazer o processo de revisão, que pode ser no INSS, e se o INSS negar, você pode questionar na Justiça. São esses os caminhos que podem levar você a ter um aumento no valor da sua aposentadoria. Chegamos ao fim do nosso curso, essa é a nossa 7ª e última aula, e quero dizer que estou à disposição de vocês. Nosso curso terminou, mas o nosso relacionamento continua. Você pode ter aí com você o meu contato, que é o contato@aposentefácil.com.br. Você pode me escrever a hora que você quiser, eu vou ter o maior prazer de responder o seu e-mail. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, eu te peço para você me acompanhar, tá? Para eu poder te passar todas as informações, as novidades, então você vai lá, ative as notificações. Tem o nosso site é www.aposentefácil.com.br e nós temos aqui a nossa comunidade no Telegram, que você vai continuar interagindo comigo. Então o nosso curso termina, mas a nossa amizade continua.